E aí a gente chega na Suécia, né? Olha que diferença. Que é assim, o Brasil vai jogar de azul a final, a primeira foto, porque a Suécia tem o mesmo padrão do Brasil, né? Assim, é amarelo, calçou azul e meia branca, e era mandante, né? Literalmente mandante do jogo. E aí o Brasil joga de azul, é campeão do mundo. E, só para o Brasil, isso é a bandeira da Suécia, tá? Que o Brasil está sendo a Da bandeira do Suécia, Brasil, não. exatamente. É um agradecimento, né? Uma volta olímpica com a bandeira da Suécia. Aí eu fui artilheiro, né? De uma edição, maior Just artilheiro em edição Continua de sendo recorde ainda, 13 gols numa só Fontaine. edição. 13 Fontaine, gols. né? E nesse jogo, essa quantidade de gols que ele fez, ele foi com uma Copa. O maior goleador da Copa, até Gerd Müller, chegar a 14 gols em 74. Que ele faz. Que ele chega a 14, não. Chega a 14 que Ronaldo vai chegar a 15, né? E depois o outro alemão quebra de Ronaldo. E o cara, com uma Copa só, ele virou recordista de uma edição e de todas as Copas, durante 16 anos. Menor de idade. É Pelé, né? Menor de idade no campo. 17 anos. Impressionante esse feito, né? É um dos grandes feitos da história do esporte, né? Sim. Aí é onde nasce, né? Exatamente o reinado, né? Pelé fez 2 gols na semifinal e 2 gols na final, porra. Veja só, porque a Copa de 70, o Brasil ganhou todos os jogos. É uma Copa colorida, é uma Copa que os brasileiros assistiram, colorida hoje, mas é uma Copa que os brasileiros assistiram ao vivo na televisão. Então a relação do Brasil com a Copa de 70 é diferente. Nossos pais ou avós assistiram a Copa ao vivo, torceram ao vivo. O Brasil ganha da Itália, ganha Jules Rimet de forma definitiva. Porém, eu estou dizendo isso porque a Copa de 70 e o Brasil vence todos os jogos, grandes jogos. Mas assim, a reta final da Copa de 58 é uma avacalhação, porra. O Brasil ganha de País de Gales com um golaço, um dos gols mais bonitos da história da Copa do Mundo. Depois faz 5-2 na França de Just Fontaine, que a gente acabou de falar, com o recordista de gol da Copa do Mundo. E contra esse time, o Brasil fez 5-2 na semifinal. E na final, contra o dono da casa, o Brasil faz 5-2. Assim, meu irmão, veja só, semifinal e final, o Brasil fez 10 gols, pô. Assim, a seleção 58 para muita gente é a maior seleção da história do Brasil, não a de 70. E é envolvida em um contexto político, como eu tinha falado, bem complexo, né? Que tem inclusive a troca de João Saldanha por Zagallo, né? Porque João Saldanha era essa é de 70, né? Essa é 70. Isso, da Copa de 70, já dentro do contexto da ditadura, né? De 64. A partir do golpe de 64, João Saldanha ele vai ser demitido às vésperas ali da Copa, né? Foi 69, um empate depois da vitória para o Atlético Mineiro. E essa Copa de 58, ela tem uma frase marcante de Nelson Rodrigues, que é muito difícil você fazer um texto sobre a Copa de 58 e em algum momento você não citar isso, porque eu acho... A frase é a seguinte: nós nunca fomos tão felizes. Assim, e o nós foda, sendo né, o Brasil. Nós nunca fomos tão felizes quanto no dia que o Brasil foi E tem uma outra frase dele, né, Cássio? Tem uma outra frase dele que é ali, que é o seguinte, né? Ali o brasileiro deixou de ser um vira-lata entre os homens e o Brasil um vira-lata entre as nações. É porque eu acho que isso é o mesmo texto. Sim, é o mesmo texto, duas frases do mesmo texto, né? E aí o complexo de vira-latas e outro conceito que é a síndrome de vira-lata, que já existia também, e ele trabalha isso tudo, né? O que era a síndrome de vira-lata? É tipo, o argentino, o Uruguai se chama Scafino, se chama Didia, e o brasileiro se chama, na lógica, Pelé. Porra, o brasileiro chama Pelé, e Pelé é o melhor. Assim, porque a síndrome de vira-lata, entre outras coisas, era o Brasil já começava perdendo pelos nomes, que absurdo. Assim, é uma lógica completamente deturpada. Então, e de achar sempre que o outro era o melhor, e nunca você conseguisse identificar em si próprio a sua capacidade, sua qualidade técnica, naquela época, bastante superior à dos outros. Mas, enfim, aí essa Copa, ela desmistifica tudo isso, ou começa a desmistificar tudo isso. Tem um detalhe também, peraí, rapidinho ainda, sobre essa questão do Pelé. O Pelé, estigmatizou também a numeração. Essa era a primeira Copa
com numeração. E a 10... Não. A primeira foi a 50, essa foi a terceira. 50, né? Na verdade, a numeração com o craque do time seu 10. Até hoje, né? A camisa 10 de um time. E Pelé, ele tem muita relação por conta que, assim, na prática, tinha até uma relação que o 10 geralmente era o ponta de lança, né? Que era o que o Pelé... Foi uma coincidência, né? Foi um arremedozinho lá. Se o Pelé jogasse com a 2 hoje talvez fosse a camisa do craque, né? Mas acabou sendo a 10 representando ali. Duas coisas dessa Copa. Dessa Copa não, dessa seleção brasileira. Uma, Pelé transformou, como o Minhoca falou, transformou o 10 no número do craque. Porque hoje a gente acha, o cara nota 10 ou 10 e tal, mas não era essa lógica. O número era uma coisa nova, não era nem algo que você ligava tanto para a camisa. Pelé transforma o 10 no número do craque e Bellini transforma o gesto, que hoje é muito óbvio, de você levantar o troféu. E é a coisa mais óbvia que você faz, é a coisa mais óbvia. Aí você levantar um troféu, que é o que se fala, que na verdade nem é levantar, é que a galera tirando foto, todo mundo estava vendo os fotógrafos atrás, levanta um pouquinho mais o troféu aí em algum momento. Hoje mais cedo, eu estava assistindo um vídeo da Copa de 54 da Alemanha recebendo a taça, e é estranhíssimo, né? O cara recebe a taça, e aí? Tu já viu como o Uruguai recebe a Copa de 50? Ali, né? Você já viu como o Uruguai recebe como o Uruguai recebe a Copa de 50? O troféu tá na caixa. Se eu não me engano, mas a reação porque o Brasil, ninguém vai entregar o troféu pro Uruguai. Do vídeo, você vê que ele levanta, tipo, fazendo uma coisa meio óbvia, né? Peraí, deixa eu... né? E ele não faz aquele gesto efusivo, né? De você levantar de... Uau, né? Ele hoje, isso vai evolução. Ele não fez, exatamente. Ele não faz como hoje é Champions League, o cara fica. Levanta. Ele vai levantando, né? Tipo, Pedro lembrou bem, a Alemanha tá aqui, ó. O troféu da Alemanha tá aqui, ó. O cara tira a foto aí. O cara tá. Exato. Eu gostei aqui do braço. Ou então era fazer assim, fazer o troféuzinho assim, mas não um gesto que a gente enxerga como algo tão óbvio. Como é que ninguém fazia isso antes? Sputnik meteu bem aqui no chat, viu? A gente tá vendo aí a imagem de Bellini, né? Sputnik, que na verdade é a família Cosi, né? Meteu bem aqui. Programa gravado. Eles estão dormindo. Mal sabe ele. O único acordado é Rodrigo. Bellini quase fez o que os outros faziam. Veja, levantou devagarzinho assim, tá vendo? Tá bom. Mas veja que ele já estava satisfeito aqui. Ele já estava satisfeito aqui, né? Aí, Rodrigo, foi um gigante agora, viu, Rodrigo? Vamos lá, que a gente tá na reta final aqui. Ninguém aguenta mais, não. Vamos lá. Esse aí é Harry Gregg, goleiro irlandês, né? Da Irlanda do Norte, que meses antes teve aquele acidente aéreo lá em Munique, né? Da equipe do Manchester United. E ele foi um dos mais responsáveis por salvar vários jogadores daquele acidente, né? Chegaram a morrer 23 pessoas, se eu não me engano. Acho que boa parte eram jogadores. E ele foi para essa Copa. Curiosamente, a Irlanda, nessa Copa, acho que tem até a imagem de um dos jogadores, que também, acho que é Parland, coisa assim, mais ou menos o nome do jogador, que foi também um dos artilheiros daquela Copa. A Irlanda eliminou a Itália na seletiva, né, para a Copa do Mundo. Chegou nessa Copa aí, era estreante, bem azarona mesmo. Ele chegou a jogar os 2 primeiros jogos, aliás, fez uma grande atuação, que é exatamente a imagem que a gente está acompanhando, 2-2 contra a Alemanha, que era a atual campeã, e conseguiu depois, no desempate contra a Tchecoslováquia, colocar a Irlanda nas quartas de final. Fotão, então, né? Foto espetacular, né? E curiosamente... Mas foi gol, né? No jogo do desempate... Ou trave ou fora. No jogo do desempate, ele não jogou. Quem jogou foi o goleiro reserva, e que foi até bem. E ele foi depois enfrentar a França, e aí ele jogou machucado, cara. Porque assim, a Irlanda só tinha levado 2 goleiros. O outro tinha se machucado, ele também estava machucado, e aí ele jogou contra a França, não conseguiu segurar a Fontaine, que fez uma Copa... Lembrando que a Copa de 58, a base do Brasil foi Santos e o Gigante. Isso. E esse Garrincha Pelé, que não joga essa carta até hoje. Garrincha e Pelé, que não eram titulares.
Sim. A seleção que vai para a Copa lá não era Pelé e Garrincha, mas eles ganham a titularidade. E uma outra curiosidade, se eu não me engano, acho que é de Djalma Santos. Ele foi melhor lateral direito jogando uma partida. Didi, apesar de todo o destaque, o grande jogador do Brasil não foi Pelé. Pelé foi a grande revelação, foi Didi. O camisa do Brasil, assim, apesar de toda escalação da final, né, Macho? A gente tá acompanhando aí Gilmar, Djalma Santos, Orlando, Bellini, Newton Santos, né? Zito, Didi, Garrincha, Mário. Zito, Mário Zagallo, né? Mário, Jorge, Lobo Zagallo, Vavá e Pelé. Rapidinho, esse jogo de desempate aí que Minhoca citou, falar um pouco do regulamento rapidamente, ele envolvia as equipes que empatavam ali na fase de grupos, né? Empatavam em pontos. E aí você tinha esse desempate, e uma das equipes também que foi eliminada num jogo de desempate desse foi a Hungria. A Hungria que tinha sido a famosa seleção de 54. Em 58 ela já estava um pouquinho desmantelada, porque a Hungria vivia um conflito interno ali, muito relacionado à Guerra Fria também. Você teve a Revolução Húngara, e a Hungria estava passando por uma ocupação soviética. Então, vários jogadores fugiram da Hungria, entre eles Puskás. Então, por conta disso, a Hungria já estava bem desmantelada em 58. Essa seleção tem Vavá, Ademir Menezes tem sido revelado pelo Sport, Vavá também foi revelado pelo Sport. Aí sempre teve o Sport jogar uma cartinha, acho que meio forçado, mas o único clube a ter revelado 2 artilheiros da Copa do Mundo. É uma verdade, se for o caso. Mas tem uma questão. Vavá fez 4 gols na Copa de 58 e tem sempre uma polêmica sobre a artilharia, porque se eu não me engano, 4 jogadores fizeram 4 gols. Todos eles artilheiros da Copa do Mundo. Só que um Iugoslavo, que é Jenkovic, acho que é o nome dele, não sei exatamente esse nome, ele tem um 5º gol, que é sempre polêmico sobre a validação desse 5º gol, que obviamente ele ficaria isolado como artilheiro. Mas a partir desse gol se convenciona que os artilheiros tiveram 4 gols, entre eles Vavá, que era do Vasco. Mas estava no Vasco até. Peter McParland também teve na Irlanda do Norte. Foi surpresa. Que era o que eu estava citando, né? Que foi a seleção que chamou a atenção ali, porque conseguiu empatar com a Alemanha, eliminou a Itália. A Itália sequer foi para a Copa, porque a Irlanda chegou a passar por eles. Então foi a grande surpresa daquela Copa, a Irlanda do Norte. Aí a outra finalista... Sub-50 esse time da Suécia, viu? Tinha um Lourinho novo aí, pô. Meu amigo, veja só, o cidadão ali o segundo em pé e o segundo ajoelhado tão cansado, mestre. Não, mas veja só, essa é foto com a comissão técnica, viu? É todo mundo junto aí. Isso não é só o time, não. Segue, Rodrigão. Razunda, né? O estádio Razunda. Foi demolido já. É um dos estádios de final de Copa do Mundo que não existem mais. A gente já falou isso aqui. Ele existe por muito tempo, mas foi demolido até recentemente, se eu não me engano. O Brasil fez o jogo de despedida, foi amistoso lá. Exatamente, fez o jogo de despedida, justo, né? E na final a Suécia faz 1-0, que acho que 1 ou 2 minutos, eu não sei, logo no comecinho, aí a cena clássica, né, que Didi pega a bola, pede paciência, e o próprio Didi, o jogador principal do Brasil, camisa 8, vai lá e bota a bola no centro para bater, aí dali o Brasil desencana no jogo. Agora, esse estádio, ele parece um estádio de Premier League, né? O formatinho todinho, assim, de Championship, de League One, uma coisa assim, igual caixa de chocolate, como eles chamam, né? Vamos na sequência. Aí Isso é a cera, né? 5-1 no placar, mas... não, em tese aí após o apito final, né? Apito final já aí. Então é mais do que cera. Ela chorou muito. Não. Isso aí foi a cera e o árbitro acabou. Porque o sueco já tá ali para levantar, né? Bora. Porra. Pelo amor de Deus. Cansado disso aí, né? Cansado. Na tua conta aí. Mas assim, cara, a história da lenda, né, cara? Como é o Pelé, né? Porque ele não tinha feito gol na primeira fase, como disse o Cássio, não era titular. E o que ele faz na reta final, o gol que ele faz na final de 58, velho, dando um chapéu. Brincadeira, pô, dando chapéu. Ele faz 2 gols daquele na mesma Copa, porque o contra o País de Gales foi daquele jeito também. Então, assim,
É uma lenda mesmo. Um ano Ele antes disso tá tudo jogando aí. contra o Thor, pô. O cara aí é o Thor, pô. Um ano antes disso tudo, menos de um ano antes disso tudo, o diretor do Santos enviou uma carta ao Sport dizendo que tinha 2 jogadores para ganhar cancha que o Santos estava querendo emprestar. Rosenblit, que é Rosenblit, né, o cara que fez a fábrica de disco e tal, o diretor do Sport, recebeu o telegrama, disse lá aos Mineranovs, agradeceu, quero Pelé não. Você pode, eu agradeço aí, não sei o quê. O Santos ofereceu menos de. Veja só, aí tá dizendo que o cara que fez 5 gols na reta final da Copa do Mundo. É um complexo de vira-lata, mestre. Olha o complexo de vira-lata aí. Eu quero Rosenblit. O Sport não quis Pelé. O Sport não era Pelé, é outro cara. Não, sabe, o elenco tá cheio aqui. A folha tá inchada. Pode ficar com esse. Tem futuro esse menino, que ótimo. Desejo muito sucesso para esse menino. É muita técnica, cara. É muita técnica. Um cara de 17 anos fazendo uma parada dessa aí, mano. Nossa senhora. A matada no peito, o chapéu e pegar de primeira. O chute seco. Rodrigo, gol de Copa do Mundo. Vai derrubar lá, vai derrubar lá. Gol de Copa do Mundo é um strike da porra. Faz isso não, Rodrigo. Perder esse Pula, 47 segundos. Pelo amor de Deus, pô. Tá numa raça tão grande aqui para levar um strike desse. Gol de Copa do Mundo, a FIFA pega rápido. Não, veja só. Essa hora ele tá levando em conta porque a turma tá dormindo, mas já tá acordada lá, trabalhando, viu, porra? Não, é algoritmo, isso é algoritmo nervoso. Opa, já identificou. A gente veja só, já caímos. A gente já foi identificar. A gente já caiu, não sabe. Quem viu, viu. Ainda bem que esses 80 que estão aí viram. Vamos fechar. Acabou aí? Tem mais foto? Acabou, né? E é o Brasil chegando, né? Faltou dizer que o Brasil desembarcou. Não, veja só, o Brasil desembarcou no Recife. Porque a rota aérea era uma questão natural pousar no Recife. O Brasil desembarcou no Recife. Se eu não me engano, não fez um grande desfile, porque ia fazer em outro lugar, ao contrário da Copa de 94, que realmente vai rodar a cidade. Foi só recebido pelo governador, fez uma festinha muito, muito menor e depois parte para isso aí. Mas o Brasil pousou no Recife.